começando agora mais um programa Dialogando, preparado especialmente para você. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Vocês internautas, vocês telespectadores, que têm mandado seus e-mails e a gente vem respondendo à medida que chegam através da nossa produção. Acompanhe. São temas atuais, são temas que você que está nos assistindo deve prestar muita atenção. E hoje o tema é muito importante, preservação do nosso Rio Paraibuna. E eu convidei para falar sobre este assunto o padre Tarcísio Monai, que é pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Boa tarde, padre Tarcísio. Boa tarde, Mônica. E convidei também o Francisco Carlos Nascimento, que é monitor técnico do Instituto Votorantim. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, telespectador. Prazer estar com vocês. Muito bom que vocês tenham vindo para conversar conosco sobre este trabalho que está acontecendo há praticamente 2 anos. Grupo Votorantim, Instituto Votorantim, a nossa Igreja Católica, através da Diocese, através do Padre Everaldo, do Padre Tarcísio, neste grande movimento. Bom, um resumo do que aconteceu neste grande evento que foi o Abraço ao Paraibuna na última sexta-feira. Você pode falar para a gente? Então, primeiramente, uma boa tarde para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, estão nos vendo, estão nos ouvindo. Também deixo aqui a minha bênção para todos nesse momento que nós estamos aí trabalhando a campanha da fraternidade. Casa Comum, nossa responsabilidade. O Abraço do Rio Paraibuna talvez seja o principal, de fato, dos trabalhos que nós temos que fazer, porque traz justamente a questão do saneamento básico. E o Rio Paraibuna, na nossa cidade, ele chega do jeito que todo mundo já conhece. Poluído. Praticamente, eu disse isso outro dia na paróquia, ele chega seco. Aí você vai dizer assim, mas a água chega seco, porque ele não traduz vida nenhuma. Do jeito que está, ele não traduz vida. E às vezes até mesmo para a geração de outros elementos importantes para nós, não consegue fazer, porque está tudo poluído. Isso é muito importante. E eu queria que você falasse agora, padre Tarcísio, como é que foi esse trabalho em conjunto com o Instituto Votorantim? Então, o padre Everaldo, ele não está aqui agora, já uma outra próxima para também falar com vocês, ele, ao caminhar pelas margens, catava lixos que estavam lá na margem do Rio Paraibuna. E encontrou com um membro do Grupo Votorantim que tem feito esse trabalho de conscientização já há mais tempo para a não poluição do Rio Paraibuna. E como esse ano a campanha da fraternidade traz para nós esse caminho, que é uma espiritualização, nós já havíamos chamado a atenção disso há muito mais tempo. Já houve em outros momentos da campanha de fraternidade que também chamou a atenção para essa questão do ambiente, do lugar onde a gente vive. E esse ano, lógico, nós colocamos porque isso, de fato, cada vez mais está sendo chamado a atenção, porque precisamos tomar cuidado. A gente vê que o não cuidado gera muitas doenças e, por que não dizer, muitas mortes, às vezes por bobeira, por falta de cuidado nosso com aquilo que nós temos de tão precioso, principalmente a água. Francisco, você está representando o Instituto Votorantim, monitor técnico, então eu queria que você falasse do trabalho de conscientização que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses 2 anos. Em primeiro lugar, agradecer a casa, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa parceria, que é do interesse da nossa empresa e da comunidade, é a saúde pública que nós vamos trabalhar na conscientização. O Rio Paraibuna não é lixeira, e na parte industrial, para que a gente tenha a nossa produção, que é o zinco, a nossa produção principal, nós gastaríamos uma Juiz de Fora de luz. Então nós temos 2 usinas dentro do Rio Paraibuna e que a poluição traz para nós um grande problema, que é o entupimento da grade, impede que a água passe, as turbinas não giram, e quando isso acontece nós temos que buscar a luz da CEMIG e aí a gente tem um custo adicional no nosso produto final. Então, para nós como empresa, e para o juiz forano que trabalha no Grupo Votorantim, que é funcionário do Grupo Votorantim, há toda uma necessidade de que a gente transforme o rio num caminho livre de lixo,
com alimentação saudável, com ômega 3, com peixe que é gratuito, né? O pessoal mais antigo pescava no Rio Paraibuna e hoje nós temos que tirar do Rio Paraibuna aquilo que não serve na nossa casa, e aí todas essas consequências, não só da dengue, como a chikungunya e a zika. E hoje um problema de saúde pública por causa das transformações, né, que o mosquito vem trazendo e a resistência dele a vários medicamentos. Então, assim, para nós, essa parceria com a igreja vai trazer para o Grupo Votorantim um alívio muito grande, porque a comunidade estará sempre a par dos trabalhos que nós iremos fazer. Todo o trabalho que nós iremos desenvolver, estaremos aqui com vocês, para que, com consciência, né, e mais do que a consciência, a fé na nossa cidade, a fé no nosso rio, que nasceu primeiro do que a nossa cidade, que traga para nós benefícios e não malefícios. E deles é a saúde em primeiro lugar, e depois a preservação do emprego e da funcionalidade da nossa fábrica lá no município de Igrejinha. Francisco Carlos, quais foram as primeiras atitudes de conscientização que vocês tomaram? O ano passado, nós fomos para as escolas em contato com a Secretaria de Educação Estadual e Municipal. Nós conseguimos atingir um número de 15 mil alunos, mas algumas associações de bairros, a Guarda Mirim, Escoteiro, né, o Clube de Diretores e Lojistas, a gente abriu um leque para toda a entidade, todas as comunidades, e voltando principalmente para o aluno, para que ele leve para casa todo aquele aprendizado e faça essa transformação, porque a mudança de hábito a gente sabe que é difícil, né? Mudar os hábitos, principalmente do lixo. Ninguém vai voltar com lixo para dentro de casa, e o rio, há tempos atrás, todas as cidades nasceram perto do rio, porque o rio era uma fonte de água e de despejo. Isso é histórico, só que hoje nós temos que coletar o lixo, né, desenvolvemos e temos que tirar esse hábito antigo. Mas se a gente olhar a Europa toda e mesmo as grandes cidades aqui, sempre usaram o rio como despejo. Desculpa, mas é importante fazer essa colocação. E nessas ações de 2 anos, conscientização nas escolas, que as crianças cobrem aos pais, né, aos parentes, enfim, que a criança também leva esse aprendizado do colégio, né, essa parte para a família, para os amigos. Vocês sentiram já algum resultado? A gente sentiu um resultado, mas não é o resultado satisfatório. Né? A gente tem realmente algumas comunidades que realmente levaram a sério essa coisa de reciclar o lixo e resguardar o lixo, não levar para a via pública nem para o rio. Mas ao olhar o Rio Paraibuna e quando chove, o nosso impedimento lá na entrada dos túneis, nas grades, a gente vê que tem um longo trabalho, um trabalho difícil para fazermos, mas que nós não vamos esmorecer dessa ideia e temos que realmente resgatar, né, a importância do Rio Paraibuna. Lembrando a todos que é no nosso rio que está a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. Foi graças ao Rio Paraibuna que teve luz, né, no Parque Alfred no século passado, e aí nós tivemos todo esse desenvolvimento não só da região, quanto do Brasil e de países próximos. Então a importância histórica do Rio Paraibuna para nós é muito grande, temos que ter orgulho do nosso rio. E os nossos avós tiraram alimento barato e saudável desse rio. E nós precisamos voltar a resgatar até o pescado de Juiz de Fora. Toda vez que se come um pescado aqui, é de fora, é do Rio, é do Espírito Santo, e nós temos aqui, né, no nosso quintal, um celeiro de alimento barato e saudável e que hoje está submetido ao lixo, à pouca importância que a comunidade tem dado a esse rio que tanto fez pela nossa cidade. Padre Narciso, quais ações mais efetivas o senhor acredita que estejam faltando, está precisando uma ação maior do poder público, já está sendo tomado? O que o senhor me fala sobre isso? Esse é um ponto interessante, porque a nossa prefeitura tem feito um trabalho de captação da rede de esgoto. Ou seja, toda a rede de esgoto é lançada lá no Rio Paraibuna. Imaginem só vocês. Quem é que quer e evita isso? Quer cair naquelas águas do Rio Paraibuna? De jeito nenhum, porque o esgoto era todo lançado ali.
Isso já vem acontecendo há um bom tempo, sendo feito esse trabalho. Agora estão aí com esse trabalho enorme que fizeram, ainda não começou a funcionar outra parte, porque estão fazendo a captação de outros lugares. Existe uma parte que funciona, se a gente vai lá ali em Barbosa Laje, você vê, tem uma parte que está funcionando, mas é só uma parte, é o mínimo. Eles agora fizeram toda uma rede para poder intensificar a captação dessas águas. E além disso, toda a despoluição das águas dos córregos que são lançados no Rio Paraibuna. Existe um engenheiro, eu não tenho aqui como dizer, também a gente aqui propõe isso, que possa vir pessoas da prefeitura, órgãos, representantes, para poder dizer do trabalho que eles estão fazendo, porque é importante, Denúbia, Cesão, que são trabalhos importantíssimos para a vida do Rio Paraibuna. Quer dizer, paralelo ao poder público, o povo também, agora, a população tem que ajudar. O engenheiro dizia isso ao padre Everaldo, nós estamos em contato, dizia isso para o padre Everaldo, o sentido de que face a despoluição de todos os corpos, mas precisa e é necessário que as pessoas tomem consciência de não julgar lixo. E eu vou dizer assim, aquele simples toquinho de cigarro que você joga lá no chão, você está destruindo a casa, essa casa comum, o ambiente em que nós estamos vivendo. Então, essa consciência nós temos que tomar, que ali não é lugar da gente julgar isso, nem no chão, nem em qualquer lugar, porque no chão já vai para o rio. Chove, a primeira chuva que der, desce tudo para o rio Paraíba. Fez uma colocação muito interessante. Isso é histórico, é geográfico. As cidades nascem normalmente ao entorno dos rios. É interessante, a minha mãe lembrava, minha mãe e meu pai lembram assim, eu lembro desse rio, era tranquilo, não tinha assoreamento, a água limpa, todo mundo ia lá, até se lavava a roupa, vamos dizer assim, poluía. Antigamente não tinha essa química toda que tinha que poluir. Então ia lá, você imagina? Era uma coisa interessante do que se fazia. Hoje você não pode. O está acabando, depredando, né? Com ações não impensadas, em jogar um lixo, jogar um detrito, como você colocou, um cigarro, ou seja, enfim, existem locais próprios para que você utilize bem o lixo. Bom, eu vou pedir à nossa produção para vocês verem como é grande a preocupação das autoridades, da igreja principalmente, da nossa arquidiocese, do Grupo Votorantim, do Instituto Votorantim. Eu quero que vocês comparem uma água bonita, fluida, clarinha com uma água poluída. Pode mostrar, Francisco? Aqui nós temos, né, dois momentos do Rio, o mais importante, né, do estado de Minas e, por que não dizer, do Brasil, né, que é a nascente do Rio Paraibuna, a água da nascente. Lá os animais fazem uso dessa água e a devolvem dessa forma. Aqui chegou na área industrializada, na área da casa, na área das moradias, e nós temos essa água, que pode ficar dessa cor, ficar com essa pureza, só que tem um custo alto, o custo é muito alto. E aqui está a ação do homem e aqui está a ação da natureza. Então cabe a nós transformarmos a ação da natureza nas nossas ações. E o Rio Paraibuna merece esse esforço e a nossa cidade, Juiz de Fora, mais ainda. Nós temos como fazer isso. Só ter vontade, ter fé, que a gente consegue. Aproveitar e lembrar, olhando essa água, lá no início do Gênesis, nós temos lá, logo no início, dizendo, e no princípio pairava sobre a água o Espírito de Deus. No hebraico, até virou uma bonita mantra feita pelo nosso professor lá do curso de Teologia, onde é colocado, né, dito justamente desse Espírito de Deus que estava lá, que pairava sobre as águas, né? Alpnei Ramai, o Espírito de Deus sobre as águas, né? Veloar Elohim Alpnei Ramai. Está no hebraico. No início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu fico pensando, quando a gente olha as águas do Rio Paraibuna, que passam pela nossa cidade, como pode ter o Espírito de Deus sobre essa água?
porque nós estamos fazendo o favor de destruir, inclusive de desconsiderar esse bem tão importante para a nossa vida que Deus nos deu de maneira maravilhosa. A água que serve para batizar, a água que sinaliza essa presença de Deus na nossa vida, a água que purifica o nosso coração. Como é que pode purificar desse jeito se nós estamos estragando isso? Vocês têm alguma pesquisa em relação à recuperação? Existe algum prazo? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Nós não temos uma pesquisa, a gente tem um prazo, e para nós como empresa é um prazo de urgência. A gente realmente vamos trabalhar agora com as comunidades ribeirinhas, né, e outras instituições, porque nós precisamos de, a curto prazo, ter... O que seria curto prazo, Francisco? Que é bom as pessoas que estão nos assistindo saberem que cada garrafa, cada entulho, cada coisa que você jogue de uma forma errada nas margens do rio, você está contribuindo mais ainda para a poluição. Então é ao contrário, nós temos que dizer qual é o sinal vermelho. O curto prazo nosso, né, é para a próxima chuva, porque o nosso impedimento, né, na continuidade do nosso trabalho é toda vez que temos a chuva na cabeceira do rio, ele leva lá para a usina todo esse lixo, PET, garrafa, galho, pneu, leva para a grade. Então acontece também com a CEMIG. Então o nosso curto prazo e o nosso diagnóstico de que está dando certo é que a próxima chuva não leve ou não faça a nossa unidade ficar limpando o gradilho por 2, 3 horas. Isso compromete até a funcionalidade da empresa. Isso, compromete a funcionalidade da empresa. A gente puxa a energia da CEMIG, mas tudo tem um custo que vai para o produto final. A própria sustentabilidade. Então, gente, é urgente. Lembrando a todos que para a unidade funcionar nós gastaríamos, né, teoricamente, uma Juiz de Fora de luz. Por isso nós criamos lá no Rio as 2 usinas, a de Sobragi e a de Monte Verde, para que dê continuidade à produtividade lá no Rio. Então é muito sério, é muito importante. E você lembrar que o Juiz de Fora foi a primeira usina hidrelétrica da América Latina, foi aqui. Sul, América do Sul. América do Sul, quer dizer, está aí presente aqui. E uma coisa, e você quando passa por ela, porque a estrada margeia a usina, você muitas vezes vê, lamentavelmente, a sujeirada que desce. Outro dia mesmo de São Pedro, numa chuva que deu, eu fiquei muito triste, porque agora a gente vai, cada vez mais, eu já olhava isso com muita atenção, mas descendo lá de São Pedro, que quantidade de garrafa PET, mas muita coisa mesmo, então não tem sentido. É uma campanha importantíssima de conscientização. Se cada um fizer o seu trabalho, o seu papel, com certeza nós estaremos dentro de um ecossistema ajudando o que? A sustentabilidade, a minha, a sua, enfim, e garantindo o seu emprego, que é muito importante. Todo mundo fala, temos uma crise, mas espera aí, se há uma crise, por que mais desemprego? Vamos trabalhar para que isso não aconteça. Vocês viram o Francisco falando, o custo da energia seria da cidade de Juiz de Fora, caso vocês não consigam com a poluição. Bom, o Instituto Votorantim criou uma série de campanhas de conscientização. Então o Francisco trouxe para nós, mostrarmos para vocês, são sacolas que foram distribuídas nas salas de aula. Você podia até falar onde vocês distribuíram, muito interessantes. O Rio Paraibuna pede nossa ajuda, em vermelho, SOS, né? E foram distribuídas, e são confeccionadas de garrafa PET. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Francisco, sobre isso, mas antes também uma cartilha muito interessante. Educativa. Para que aqui você tem toda a história, uma história interessante para que você leia, uma leitura gostosa com muitas gravuras, para que a pessoa possa se conscientizar do que não fazer, que é muito importante. Então, Francisco, eu queria que você explicasse, eu vou passar uma também, com certeza, para Tarcísio já tem, mas é bom que o senhor fale mais.
É uma denuncie, né? Isso. Esse denuncie é muito. É a cartilha é uma cartilha de educação ambiental, né? Com uma linguagem simples, fácil de entendimento, tanto para o aluno quanto para uma pessoa adulta. Né? Logo atrás nós temos a parte da denúncia, né? Onde pode se denunciar nesses telefones, né? Que é importante isso. Nós não podemos deixar que alguém atrapalhe o projeto de salvamento do Rio Paraibuna. E aqui nós temos o que ontem foi garrafa de refrigerante, hoje é a sacola. Para nós, como empresa, essa garrafa no Rio é para nós um problema sério, econômico e de dor de cabeça. O homem, né, usou a sua inteligência, que Deus nos deu, e transformou um problema em solução. Essa sacola hoje é vendida no supermercado do Rio e São Paulo, lembrando que nas grandes cidades não se tem sacola plástica mais. Você tem que comprar a sacola para sair com o produto que você comprou do supermercado. E ela sai a preço menor do que as outras sacolas, porque é a PET, que seria lixo no Rio, está se transformado em sacola, um benefício. Muito interessante, né, Patrícia? Essas são algumas ações que nós podemos ter. Tudo hoje é comprovado que é reciclado. Então, o problema é que nós às vezes transformamos aquilo numa coisa ruim, ao invés de transformar numa coisa boa. Então, a garrafa PET, o papelão, os papéis, eles são todos reciclados. Então, um trabalho que retorna, inclusive sustentável para o nosso planeta. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco nós não conseguiremos viver no planeta do jeito em que nós estamos explorando de uma maneira tão destrutiva. Não é uma maneira sustentável. A maneira sustentável nós temos a possibilidade. Então, a gente pensar um pouquinho, esse é um ponto. E eu achei muito interessante, porque você olhando, parece até uma sacola de pano. Não é, é feito de PET, porque ele é reduzido ao fio, né? E trabalhado. E tem muitos outros trabalhos que eles podem ser reciclados. Olhando esses materiais de mídia, outro dia passou na televisão, tudo é reciclado. Tudo é reciclado e que volta para você numa tecnologia até mais apurada. Aquele que já não dá mais o computador antigo, todo o material dele é reciclado e voltará para um trabalho para você de maneira muito... Se você joga de qualquer jeito... Você não precisa poluir a natureza, não os rios. E mais é importante, trabalho de organização. E gera emprego. Isso é o mais importante. Também. Aqui gera emprego. Também. Na época de crise, a gente está fazendo um aproveitamento e gerando emprego. Você estava falando de aproveitamento de materiais, né? Papelão. É feito móveis. Com papelão. São feito telhas. Móveis, Telhas. Essas telhas têm uma telha resistente que você pode colocar, que é ecologicamente bem trabalhado, que não vai trazer problema para a sua saúde. Agora, infelizmente, Tarcísio, às vezes é necessário colocar uma certa punição para que as pessoas aprendam de uma forma não natural, mas de uma forma mais Posso dizer uma punição? Outro dia, é a denúncia. Pois é, denunciar ainda tem uma outra punição que é clamorosa para nós, que vem naturalmente. Outro dia em Santa Luzia aconteceu um fato que, não me lembro, da água subir igual subiu, e eles descobriram lá, vendo toneladas de lixo que o pessoal... Então, vem contra nós mesmos. Passava na televisão aquela figurinha lá do homem que jogava lá e depois voltava nele mesmo. Volta na gente. Às vezes, nós temos que denunciar mesmo. Sim. Temos que fazer esse caminho da denúncia. Mas também, se você não faz essa denúncia, ao mesmo tempo, você vai sofrer com ela depois, porque a natureza vai te cobrar. A natureza nos cobra. Nós estamos vendo o calor, nós estamos vendo outras coisas. Então, isso é muito... Como você falou, Santa Luzia foi num domingo, à tarde. Arrastou até carro. Arrastou carro, vários problemas. E o que contribui muito é a poluição. Você vai dizer assim, é o órgão público. O órgão público tem a sua responsabilidade. Mas olha, gente, principalmente a minha, a sua, você que está nos ouvindo, se você tomar consciência disso, você tomar consciência que se eu jogar um papelzinho lá no chão, você está destruindo. Você lembra da lei de Newton? Toda ação... Ela tem uma consequência. Tem uma consequência. É. Então, toda
toda ação, se você faz o bem, você vai receber Meu o bem. bem. Se você faz o mal, você recebe também o mal. É verdade, Então, é como verdade. você falou, Lembrar dessa ação. É bem... a própria punição vem da natureza, com essas enchentes. Calor excessivo. excessivo. Calor excessivo. Agora, se cada um fizer o seu papel, o Juiz de Fora tem praticamente fora, com a população flutuante, vamos colocar, nós estamos mais ou menos em torno de 600 mil habitantes. Não chega a isso para vocês, mas com a população flutuante a sensação é até maior. Se cada um de nós fizermos esse trabalho, o lixo, tendo saquinho, procurar, aqui, Juiz de Fora é uma cidade muito bem resolvida em relação à limpeza urbana. A gente vê várias aqui, é um dos municípios que a gente pode falar. Vários coletores, a gente conhece o estado todo trabalhando, então tem os coletores para o lixo seletivo, os resíduos sólidos. Então o que acontece? É uma questão de tirar a preguiça e pensar, gente, é uma gota d'água a mais para a minha vida e para a minha vida dos meus filhos. Porque também o Rio Paraibuna tem tempo, não tem? Se continuar desse jeito. A gente vê pela maneira como que a água nível, né, desceu. Nível desceu. Vai acabando com ela. Você vê, ele vai ficando cheio de detritos por baixo. E mesmo a água já nem passa. E mesmo se fazendo uma limpeza, um mutirão de limpeza, para recuperação. Leva anos. Acredito que mais de 10 anos. Verdade. Para que isso aconteça. No caso do pescado, a gente tem que importar o pescado que já tínhamos para ele reproduzir. O peixe, ao contrário da água, ele não se transforma. Ir lá pescar, gratuitamente, você ter o peixe à sua mesa, você lazer, né? No período pescar, da Semana lazer. Santa, né? Desse jeito, você vê, a pessoa não ter mais o direito de ir e de vir. Então, aonde acaba o meu direito, começa o seu. As pessoas estão precisando respeitar. Isso é muito importante. Bom, eu gostaria agora, vou começar pelo Francisco, que você registrasse uma mensagem dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Como juiz forano, né? Peço a todos que a gente dê as mãos e abrace o Rio Paraibuna, igual aconteceu sexta-feira passada, que nós participamos. Foi emocionante, foi super emocionante para a gente. Abraçamos o rio e plantamos árvores. Fizemos 2 ações, né, ecologicamente corretas. Demos um abraço ao rio simbólico que isso fique nas nossas ações e plantamos árvore, que a futura geração terá um sombreamento para se descansar ali, uma ação nossa naquela sexta-feira. Agradeço aqui a oportunidade, foi dada a minha pessoa, que representa o Instituto Votorantim, né, a paróquia aqui, o padre e a Mônica, e que outros encontros teremos e que outras parcerias teremos ao longo desse ano, se Deus permitir. Muito obrigado pela participação. Padre Tarcísio, gostaria que o senhor falasse agora para os internautas uma conclusão e uma bênção também para as pessoas que estão nos assistindo. Todos os dias, quando a gente reza, na maior parte das vezes a gente reza um texto de Daniel muito bonito, exalta todo o contexto. Então fala chuva e sol, rios e mares, animais e flores, plantas, aves. A gente diz, louvai ao Senhor. Então, se a gente quer, de fato, agradecer a Deus por isso, passa pelo nosso cuidado com esse bem que o Senhor nos deu. Eu deixo aqui para vocês esta bênção e também pedindo, vamos permitir que o rio seja para nós a grande bênção que ele sempre foi, deixando de jogar materiais, coisas que acabam com a sua vida e certamente acabam também com a nossa vida. Então, fica aqui a minha bênção para todos. A campanha da fraternidade ela não é só um momento, ela vem chamar a atenção, nós vamos continuar cada vez mais trabalhando isso, para que de fato, como disse, seja essa bênção, esse amor, esse sinal de Deus no nosso meio, o Espírito de Deus no nosso meio. Então, a todos vocês, deixo aí o meu apelo, para que a gente de fato possa ter esse rio como uma vida e não como morte. Padre Tarcísio, como nosso slogan,
a igreja mais perto de você, a igreja participando de todos os movimentos sociais, a nossa arquidiocese, não só da cidade de Juiz de Fora, mas todas as cidades onde nós temos paróquias. Então é um grande trabalho, do nosso arcebispo, Dom Gil, de todo o clero. E eu gostaria também de falar com vocês que estão nos assistindo, se vocês quiserem conferir essa matéria na íntegra, eu até faço um convite para que você assista. É só você, ela está disponível no ícone que fica do lado direito, acima. Você vai acessar ali em sugestões. Então você vai ter a oportunidade de ver novamente essa matéria, reprise dessa matéria, um vídeo produzido pelo Instituto Votorantim, muito interessante, que fala como a nascente do Rio, né? O histórico do Rio Paraibu, né? Que vale a pena você conferir e contribuir cada vez mais para que os peixes possam se reproduzir e que as pessoas consigam realmente ter um local lindo e a nossa cidade, cada dia, todas as músicas, vamos falar agora um pouco de música, sempre se refere sol, mar, lua, rio, vamos preservar essas dádivas de Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero convidá-los novamente. Vamos também chamar autoridades do Poder Público, da Prefeitura Municipal, do DELUB, até o próprio prefeito, o Bruno, que é o engenheiro, ele pode também vir estar conosco para esclarecer melhor. Muito obrigada, sucesso pela campanha e contem com a gente. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todos. Gente, nós estamos terminando agora o nosso programa Dialogando. Até a próxima segunda-feira. Eu espero você a partir das 16 horas aqui no nosso canal. Web TV, a Voz Católica. A igreja mais perto de você.